no dia 26 de maio de 2013, na Arena BRB, no estádio Mané Garrincha, local Brasília. Começava ali uma história que poucos, ou quase ninguém, imaginava que poderia acontecer. Olá, eu sou Danilo Dias e quero fazer esse vídeo sobre Gabriel Barbosa e Neymar Júnior e essa volta dessa dupla que vai se juntar também no Santos Futebol Clube para a temporada de 2026. Vai vendo, hein? Remetendo a 26 de maio de 2013 em um Santos 0, Flamengo 0. Onde ali 21 minutos protagonizaram os dois momentos opostos, digamos assim. Neymar Júnior se cruzava com Gabriel Barbosa, que entrou naquela partida e atuou 21 minutos ao lado do ídolo, ao lado do craque. De um lado, Neymar Júnior, que se despedia do time santista em busca de um sonho europeu, em busca de mostrar o seu talento para o futebol mundial. E foi assim, ali naquele último jogo, que ele se despedia do futebol brasileiro e também dos seus companheiros rumo ao Barcelona da Espanha. Mas a trajetória de Neymar nós já sabíamos como seria, como foi. Ele brilhou lá no Barcelona, campeão da Champions, artilheiro da competição e muitos, até os dias atuais, é ainda o jogador mais bem pago na transferência do Barça para o Paris Saint-Germain. Mas do outro lado tinha Gabriel Barbosa, que fazia inclusive a sua estreia no elenco profissional. Como o destino é. Eles estiveram em campos, como eu disse, 21 minutos daquela partida. Nenhum dos dois conseguiu fazer o gol, mas ficou 0-0. Mas ali já diria o destino que eles poderiam se reencontrar no futebol. Pouco tempo, verdade, 21 minutos em campo, os dois ali fizeram algumas triangulações, mas foi o suficiente para marcar o início, digamos assim, de uma conexão única, de uma conexão de dois grandes ídolos, conexão histórica com a camisa do Peixe, uma conexão que podemos decifrar como sim, uma conexão muito bacana que realizou títulos 3 anos depois. O futebol tratou aquelas estrelas, né? Como muitos dizem, os deuses do futebol vão fazer eles se reencontrarem. E não durou muito. 3 anos depois, desse dia, em 26 de maio de 2013, o futebol tratou de provar aquilo que não era coincidência. Já em 2016, nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, no Brasil, aonde o futebol brasileiro nunca até então tinha conseguido ganhar um título de tamanha magnitude. Neymar e Gabigol foram protagonistas de um dos maiores momentos da história do futebol brasileiro. Sem sombra de dúvidas, naquele ano de 2016, nas Olimpíadas do Rio, foi um dos maiores momentos dessa história da nossa seleção brasileira, que é riquíssima em vários momentos, mas naquele dia, naquele ano, coincidiu com os dois jogadores a inédita medalha de ouro olímpica. Veio através de um pênalti que o Neymar bateu contra a Alemanha, na última cobrança, o Everton defende a cobrança alemã e Neymar caiu nos seus pés para fazer a decisão, o gol do título e olha, que gol, hein? Neymar chorou, a seleção conquistou um título que nunca na história tinha conquistado. E detalhe, a dupla foi titular em todos os jogos das Olimpíadas. Olha só, hein? Que detalhe curioso. Estou remetendo toda essa história para trazer para vocês, agora que o Gabigol teve o seu empréstimo declarado do Cruzeiro 1 ano para o Santos, vai ser a volta dos dois se juntarem, e naquelas Olimpíadas que marcou com certeza a memória de vocês, foram 6 gols marcados juntos, 4 do Neymar, 2 de Gabigol, 2 de Gabriel Barbosa, então ali eles já deixaram claro que existia e existiria uma conexão clara de dois grandes talentos do nosso futebol, um brilhando na Europa, o outro até teve na Europa, mas não conseguiu o brilhantismo, e ali deixaram claro que quando estão juntos, algo diferente acontece. Ponto. Gostem ou não do Gabigol, gostem ou não do Neymar, os dois deixaram claro que quando estiverem juntos, eles entregam resultados. Na seleção principal também, houve esse reencontro, eles jogaram juntos por lá, aconteceu no ano de... Eles estiveram junto na seleção brasileira, na seleção principal, aconteceu sob o comando do... Calma, pessoal, que faz parte. Sob o comando do Tite. Olha só, hein? Sob o comando do Tite, que chamou ele em 19 e 21. Os dois estavam na seleção brasileira. Neymar sempre sendo convocado, mas Gabriel Barbosa encontrou em 2019, me lembrei, e 2021 Neymar e Gabigol dividiram até minutos, inclusive, naquela convocação. Minutos importantes, inclusive, ainda que os dois remeteram com a camisa da seleção brasileira. Um reencontro 3, 4 anos depois de terem conquistado as Olimpíadas, né? Juntos
como eu remeti aqui, jogaram titular todos os jogos, 4 gols do Neymar, 2 do Gabigol, então assim, foram importantes também. Eles estiveram juntos naquela Copa América de 2021, quem não se lembra, o Neymar convocado, como sempre, camisa 10, e também, além da Copa América de 2021, eles também tiveram alguns jogos juntos nas eliminatórias para a Copa de 2022. Gabigol, que acaba que não por ir à Copa do Mundo do Catar, que aconteceu em 2022, mas Neymar sim, certamente estaria lá, mas eles estiveram juntos naquele período das eliminatórias, sob o comando do Tite. Que detalhe, né? O Tite no Flamengo não colocou o Gabriel para jogar, ele teve a sua saída para o Cruzeiro, agora no Cruzeiro, Tite já chega, já libera, entra por uma porta, Gabigol sai por outra. Somando tudo, seleção brasileira, Santos, esses reencontros que a vida, que os deuses do futebol trataram de dar um jeito, a dupla disputou 14 jogos juntos e participou, sabe de quantos? Diretamente de 11 gols, diretamente saindo dos pés de Neymar e Gabigol. 14 jogos juntos, 11 gols, Neymar marcou 7 vezes, Gabriel Barbosa 4, que incríveis números, né? Fora, Neymar marcou em 7 dos 14 encontros que estiveram juntos, Gabigol com 4 gols, números que fazem e que mostram que de fato é uma dupla que se conecta, é uma dupla que tem eficiência e sem sombra de dúvidas, é isso que o torcedor santista espera nesse regresso, nesse reencontro, é uma parceria que sempre gerou resultados, como eu trouxe para você, remetendo lá em 2013, nesse reencontro, um saindo, o outro iniciando a sua trajetória profissional, nas Olimpíadas de 2016, também no encontros na seleção brasileira, nas eliminatórias, um encontro que essa dupla sempre gerou muita expectativa, muitos números atrativos e cada um trilhando a sua história nos clubes nos quais passaram, fora dos gramados, a ligação também existe, você sabe disso que Gabriel Barbosa, entre idas e vindas, já fez parte da família também do Neymar Júnior, então assim, vivendo um relacionamento com a irmã do Neymar, então assim, com Rafaela, né, se eu não me engano o nome dela, então tem uma relação bacana, uma relação muito próxima, tomara sem ego, sem vaidade, Gabriel Barbosa já demonstrou que tem o seu espírito muito aflorado de vaidade, de mostrar o seu talento, de gostar de ser a estrela, mas sabe que dentro do Santos Futebol Clube tem uma estrela somente que é Neymar e vai correr por ele, vai fazer aquelas tabelas e melhorar esses números de 14 jogos e 11 participações de gols. Os rumores começaram em 2015 desse relacionamento que ele teve com a Rafaela, assumiu em 2017 e desde então lá o casal passou por diversas idas e vindas, mas aí já é uma vida pessoal dele, eu não quero entrar nesse mérito, mas sim o intuito desse material é para que eu, particularmente, dando a minha opinião agora, eu acredito que essa dupla vai vingar no Santos, vai mostrar que de fato é muito mais fácil você tocar a bola para Gabigol e uma tabela do que tocar a bola para Tassiano, exemplo, para outros jogadores que têm uma qualidade muito inferior do que o próprio Gabriel Barbosa e também acompanhar o raciocínio muito rápido do Neymar. Início de 2025, começou o Gabriel Barbosa numa transferência com o Cruzeiro e você sabe que lá ele não foi protagonista que se esperava, teve nas sombras de um Caio Jorge muito eficiente, mas agora em 2026, com essa transferência em metade do salário pago pelo Cruzeiro, metade do salário pago pelo Santos, Neymar vai encontrar o seu amigo, a convivência próxima, tudo isso pesa quando falamos de futebol, você sabe que se o Neymar não se desse bem com o Gabigol, certamente não iria pedir esse regresso de um ídolo, de um jogador que escreveu história também com a camisa do Santos, Flamengo e de onde passou. Agora os dois vivem um momento bem parecido, isso é fato. Isso eu tenho que deixar aqui claro. O momento de um é semelhante ao de outro. Eles precisam de fato provar que ainda não acabaram as suas carreiras. Provar que de fato ainda tem muito para entregar. Conquistaram o Champions League, o Neymar, o outro conquistou o Conmebol Libertadores, foram decisivos. Os números deles são extraordinários, são ídolos no Santos, mas eles têm que provar essa expectativa de que ainda pode render, de que ainda podem ser decisivos. E é isso que o torcedor santista espera, é isso que eu espero. Eu acredito que os dois vão se dar bem dentro de campos. Muitos podem falar, o Gabigol já não é mais uma renda, mas pode esperar, no mínimo uns 15 gols ele vai entregar com a camisa do Santos. Uns 5 no Campeonato Paulista, uns 10 no Brasileirão, ou até mais. Eu acredito que até mais, porque jogar ao lado de jogador com qualidade é muito, muito fácil. E por que não viver uma redenção juntos? A verdade é uma só. Viver uma redenção ao lado do seu amigo, ao lado daquele que iria para a Europa e você estava entrando. A verdade é que Neymar precisa de um parceiro. Em 2025, por exemplo, no ano de 25, onde o Neymar oscilou entre lesões, regresso ao Brasil, a seleção não teve um centroavante que realmente rendesse
Para você ter uma ideia, o Brasil, quando o Neymar esteve lá, ele nunca encontrou de fato o número 9 que rendesse, que entendesse, que fizesse a tabela, que desse sequência na jogada. E agora, tendo o Gabigol, que é um jogador inteligente, pode ser que consiga. Já do outro lado, Gabigol tem apenas 29 anos. A gente vê o nome dele sendo falado há muito tempo, mas apenas 29 anos de idade e muita lenha ainda, digamos, para queimar. Idade para quem já decidiu jogos, para quem já teve em finais decisivas. Quem não se lembra da Conmebol Libertadores com o Flamengo em 2019 contra o River Plate, 2 gols naquela decisão. Eu acredito que ele ainda tem muito, mas muita lenha para queimar e nada melhor do que fazer o seu regresso à casa, onde foi feliz, uma casa onde vai reencontrar um amigo, um ídolo e ainda pode, acima de tudo, basta os dois se conectarem, o time santista também agregar valores na linha defensiva para que ali no meio campo para frente eles tenham liberdade para se tornarem mais decisivos que de fato é. Talvez o futebol, podemos finalizar esse vídeo, digamos assim, talvez o futebol possa estar preparando mais um capítulo dessa história que começou lá em 2013, mas também talvez não. Talvez essa expectativa que eu, Danilo, particularmente estou criando, seja mais uma coisa da minha cabeça, seja mais uma coisa especulativa, mas uma coisa é certa. Quando Neymar, ele, um ídolo da nação brasileira, e Gabriel Barbosa se encontram, meu amigo, essa junção pode ter certeza de uma coisa: Neymar de um lado e Gabigol do outro, se encontrando, o futebol para assistir. E assim que eu termino o meu vídeo, espero que você tenha gostado desse material. Vamos ver como Gabigol e Neymar juntos, Neymar Júnior juntos podem desempenhar no Santos. E uma coisa é certa, o futebol, você, vamos parar para assistir e gerando expectativa muito. Mais cobrança, de fato, mas também muita qualidade nessa linha ofensiva do time santista. Ano de Copa, quem sabe, um possa ajudar o outro a conseguir essa tão sonhada vaga com a amarelinha em julho de 2026. Vou ficando por aqui, deixe o seu like, curta o nosso vídeo, espero que você tenha gostado desse material e esteja curtindo o nosso canal, cada vez mais agregando valor, trazendo conteúdo de qualidade. Fiquem com Deus, um forte abraço para vocês. Tchau!